Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Estoque Análises. Eu sou o André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, investidor que nos acompanha. E no programa de hoje nós vamos comparar 4 grandes pagadoras de dividendo. As 4 que a gente fez uma série, né? Agora nos últimos tempos, que são a Torme, a IRSA, a Digitec 360 Quifu e a Vinci Partners. Vamos falar também, vamos fazer um balanço da carteira de ações, da nossa carteira de ações do canal. E a gente também trouxe algumas questões sobre como viver de dividendos. E eu já começo perguntando, Arthur, os dividendos são um bom indicador da saúde financeira de uma empresa? André, em geral, sim. Eu acho que a gente não dá para considerar a tal empresa está pagando dividendo de tantos por cento, então é um bom negócio. Tem que ver por que esse dividendo, se ele é regular esse dividendo, se não é devido a um fato extraordinário. E se a empresa cresce, tá? Eu hoje, assim, eu só procuro empresas que crescem. Empresa que paga um bom dividendo, mas não cresce, ela vai manter aquele dividendo constantemente. Enquanto você tem uma empresa que está crescendo, pode até pagar um dividendo menor, ao longo dos anos ela vai pagar mais dividendo. E como eu considero que ainda espero viver muitos anos, para o meu futuro, acho que faz mais sentido eu procurar uma empresa que vai pagar mais dividendos no futuro e que vai trazer uma valorização do papel, né? Talvez lá no futuro ela não pague percentualmente mais dividendos, ela pague nominalmente mais dividendos, mas o preço da cotação suba junto. Então, eu ganho também com a valorização do papel. E eu queria convidar você a se inscrever no Estoque Análises, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E lembrando que o nosso Estoque Análise é escrito com cifrão no lugar do S. E Arthur, investir em dividendos é uma boa estratégia para todos os perfis de investidores? André, eu acho que cada investidor tem um perfil, a gente tem que respeitar esse perfil. Eu considero investir em empresas que pagam bons dividendos, desde como eu disse anteriormente, né, que seja uma empresa sólida, que apresente crescimento, é um bom negócio. Eu acho que você pode fazer uma diferenciação, por exemplo, pessoas que estão procurando um bom dividendo para o momento, uma pessoa que está se aposentando, então a gente vai ver que tem empresas diferentes, né? Então, uma pessoa, eu estou me aposentando hoje e quero receber um dividendo regularmente. É melhor para uma empresa mais sólida, que paga o dividendo com um intervalo sempre certo, seja trimestral, seja quadrimestral, e ela tem mais ou menos aquela certeza de que vai receber aquele valor. Você está mais jovem, está pensando em se aposentar daqui a 20 anos ou não tem urgência para receber esse dividendo, de repente vale você procurar uma empresa que vem num crescimento significativo e que vai te dar um dividendo melhor. Tem pessoas que preferem ações de crescimento, que pagam um pouco de dividendo. Também não está certo ou errado. Então, como vou dizer, uma pessoa que comprou o Google, que pagou o primeiro dividendo recentemente, está errado. Está certo, ganhou muito dinheiro, teve muito lucro, também está certo. Só que ela não vai conseguir pagar a conta com aquilo. O boleto vai chegar, ela ou vai ter que vender ação, que é uma possibilidade também, ou vai ter que tirar de outro lugar. Ela não consegue pagar as contas com aquilo, você não consegue viver com aquilo, a menos que você for diminuindo a sua participação na empresa. Agora, uma pergunta que muitas pessoas fazem é: dá para viver de dividendos? André, dá sim, e temos muitos casos, né? Eu acho que o mais famoso aqui no Brasil é o Luiz Barsi, que chegou a ser engraxate e hoje é o maior investidor pessoa física da Bolsa, se eu não me engano. Sim. Eu vi a Luiz Barsi, que é filha dele, falando que ele ganhou 1 milhão por dia de dividendos no ano passado, 2023. Ou seja, dá para viver muito bem de dividendos. Evidentemente que, assim, tem duas coisas, né? Nem todo mundo é o Luiz Barsi, ele é formado em análise de balanço e se vê claramente que ele aprendeu muito bem, né? E a história, enfim, ele passou por estar na Bolsa desde que criou o Ibov. Acho que ele está na Bolsa, inclusive, antes do Ibov. Não existia o índice Bovespa, né? Ele já investia na Bolsa. Enfim, então é uma situação que talvez não se repita de ter pego algumas altas fantásticas. Não sei se vai se repetir, talvez tenha até melhores para o futuro. Então, assim, a gente tem que levar em conta isso. Mas, eu quero dizer assim, nem todo mundo vai virar um Luiz Barsi. Sim. Mas todo mundo é capaz de escolher boas empresas e viver de forma muito mais confortável, até porque o ser rico existe um conceito de cada um que é ser rico, né? Mas de viver de forma confortável com dividendos. E quem investe, assim, um começo meio duro, né? Porque você investe, daí vem o primeiro dividendo, sei lá, de
R$30, R$20. O cara fala, pô, não ganhar conta no meu celular. Mas ao longo dos anos, é o efeito bola de neve, né? O efeito juro composto, né? Isso vai se tornando cada vez mais. E chega um momento que ele dispara, né? Assim, a partir do momento que... Então, vamos supor, você investe 1.000 todo mês, vai demorar aí, dependendo da tua capacidade de investir, 5, 8 anos para você receber 1.000 todo mês. Agora, pode demorar até mais, se você fizer más escolhas, pode ser até menos do que 5 anos, se você fizer boas escolhas. Mas eu acho que um período aí de 5 a 10 anos é mais ou menos o que demora para você receber aquilo que você investiu. Só que a partir daí você pode investir os seus 1.000, e se você reinvestir no dividendo, né? Então você vai receber 1.000 e tem mais 1.000 que você aplica, né? Você já volta 2.000. E daí esse efeito bola de neve ele aumenta muito mais rápido, né? Então, a partir do momento que você começa a receber o mesmo valor para dobrar, triplicar, quadruplicar, é muito mais rápido. Então, eu acho que sim, todo mundo pode, pelo menos, viver confortavelmente investindo em dividendos. E lembrando, é um processo longo. Bom, e agora falando um pouco dessas 4 empresas que a gente analisou, a Torme, a 360 Digitec, Quifu, a IRSA e a Vinci Partners, dá para dizer qual é a melhor delas? Olha, eu diria que 2 são muito boas para investir no futuro e 2 já pagam um bom dividendo. Eu não vou dar spoiler, vamos aguardar a análise ali. Tá certo. Bom, você falou que dá para a gente viver de dividendos, né? Quer dizer, é possível viver de dividendos. Agora, dá para se aposentar com dividendos? Dá tranquilamente, assim, eu diria que se você pegar os 14% que, em média, se paga aí de contribuição previdenciária e colocar como comprar ações de dividendos, né, 1/3 do tempo que você demoraria para receber o teu salário, como são 35 anos de contribuição, né, se não me engano. Então, ali ao longo dos 10 anos, você vai estar recebendo o teu salário em dividendos. E depois é exponencial, tá? Então, dali a 10 anos, você vai receber o dobro do teu salário. Sim. É bem menos, e deu quadro, bem menos. Então, se você não pudesse não pagar a contribuição previdenciária oficial e investir em dividendos, ou se você pegar o mesmo valor que você paga para a contribuição oficial e colocar em dividendos, com 14%, não é nenhum grande absurdo, certamente você vai ter aí uma velhice bem tranquila. Talvez daí você vire o olho da lancha, né? Sim. Agora, aquela velha pergunta, né? É melhor ações que pagam dividendos ou os fundos imobiliários? Lembrando que nos Estados Unidos os fundos imobiliários são os REITs, né? Eu prefiro ações, e vou te explicar por quê, mas não estou dizendo que fundos imobiliários não seja bom, e aquela questão de perfil de investidor. Claro. Então vamos lá, por que eu prefiro ação? Porque a ação, uma boa empresa em geral, ela cresce. Então, se eu tenho um FII que paga 10% e uma ação, vou usar exemplos do Brasil que ficam mais fáceis, entendeu? Como o Banco do Brasil vai estar pagando, eu acho, próximo de 10%. Então, você tem os dois com 10%. Eu acho que daqui a 10 anos, o Banco do Brasil vai ter valorizado. Enquanto se eu tenho uma cota de um shopping center, ou de um prédio comercial, ou de um galpão logístico, que é basicamente os fundos de tijolo, né? Eles vão permanecer. Aquele shopping ele não vai duplicar. Tudo bem, ele pode entrar em lojas que têm um retorno melhor, pode valorizar o bairro, mas eu não vejo como ele vai crescer muito. E quando ele cresce, tipo, ele vai fazer uma nova unidade, ele faz uma nova emissão de cota, né? Então, você é diluído para ser dono de uma coisa maior. Tudo bem que uma empresa também pode lançar ações para adquirir alguma coisa, etc. e tal. Mas essa é a regra do fundo imobiliário. Ele te distribui, por lei no Brasil, 95% do lucro dele. Então, ele não reinveste, em geral, né? O banco não. Ele tem um payout de 80%, de 45%, agora subiu de 40% para 45%, ou seja, ele está reinvestindo aí 55% do lucro. E isso acontece em geral com várias empresas, né? Então, ela tende a crescer mais. Mesmo que ela não reinvista, por exemplo, a Vinci é uma empresa que tem um payout de 80%, se não me engano. Mas ela cresce, porque ela não é uma empresa intensivista de capital, né? Ela é um fundo de investimento. Então, ela cresce sem precisar reaplicar o dinheiro. E eu acho que o crescimento de um FIIs é mais limitado. Além do que tem aquela questão de área de conhecimento. Eu gosto das ações, me dá prazer, e eu não tenho o mesmo interesse, eu não tenho um conhecimento de FIIs e não pretendo me aprofundar. Porque eu vou me aprofundar em FIIs, vou me aprofundar em renda fixa.
e eu acho que vira uma salada. Eu gosto mais de ações, eu acho que é o que traz mais rentabilidade, então eu me dediquei a estudar ações, além do meu trabalho normal. Acaba querendo se aprofundar em muitas coisas, acaba ficando na superficialidade, né? Né? Se você é aquela coisa, ser especialista de uma coisa específica ou ser um generalista e saber quase nada de tudo, né? Porque evidentemente você tem que saber tudo de tudo. E Arthur, você tocou nesse assunto ali em cima, mas eu quero que você me responda agora na lata. É possível ficar rico com dividendos? André, é possível ficar rico com boas pagadoras de dividendos. Por que isso? A ação valoriza, ela te remunera, fazendo boas escolhas, é sim possível ficar rico, mas, vamos deixar claro, eu não conheço ninguém que ficou rico da noite para o dia com boas pagadoras de dividendos. Se olha lá, todas as pessoas ricas, todos os investidores muito ricos, é tudo cabeça branca. São pessoas que investiram ao longo dos anos e colheram os frutos disso ao longo dos anos também. Lembrando que na fórmula do juros composto, o único valor que é elevado, né, é o tempo. Então, ele é muito importante. Para ficar rico é preciso trabalhar. E trabalhar pelo dinheiro também é um grande trabalho, não é verdade? Sem dúvida. E Arthur, a gente vai fazer agora um comparativo entre essas 4 empresas, é isso? Exato, André. Eu fiz aqui no Stock Analysis, coloquei as 4 comparando. Para quem não sabe como fazer, a gente tem um vídeo sobre isso, a gente pode colocar o card aí no final. Sim. Aqui eu vou ser um pouco mais breve e já vamos para a comparação. Então tá, IRSA, 360 Digitec, a Kefin, Kifu, com o ticker Kefin, a 20 Partners e a Torm. Então, primeira coisa, eu vou já deixar claro que eu não concordo. Evidentemente, a gente que seleciona os padrões da comparação, né? Você vê que aqui alguns estão semi-linha, eu coloquei para aparecer os valores, mas não entro na pontuação. Mas eu dou pesos diferentes a cada um, né? A IRSA é, sem dúvida, a empresa mais barata delas, né? Ela tem um preço-valor patrimonial de menos da metade, enquanto a Torm chega a praticamente 3. As 3 empresas são relativamente baratas. A mais cara é a Torm, com valor patrimonial, com preço-valor patrimonial de 3. O preço sobre lucro já é mais esticado, são 38 anos. E o da IRSA só 2,39. Mas eu vejo mais potencial, por exemplo, de crescimento na Torm, na 360 Digitec, na 20 Partners, do que na IRSA. Então, a IRSA, na minha avaliação, ficaria como último lugar. Eu acho que a segunda e a terceira aqui, a 20 Partners e a 360 Digitec, elas prometem pagar bons dividendos no futuro. E eu, nesse momento, se fosse para escolher a minha ganhadora, seria a 360 Digitec, mas eu gosto muito da 20 também, e para receber um dividendo atualmente bem robusto, eu iria de Torm. E sempre em consideração isso, a Torm tem um valuation muito mais esticado do que a IRSA. Agora, estou fazendo uma pergunta para você, né? Que você mesmo colocou no programa que a gente falava sobre a 360, mas e a questão da China? Isso não te assusta? Questões políticas e econômicas. Eu acho que não me assusta, na verdade, assim, eu sei dos riscos de interferência chinesa, mas a primeira coisa é isso, né? Ela tem um preço sobre lucro de 3,81, um pouco menos de 4 anos e um PVP baixo, então, assim, isso está precificado. E a China cresce muito, né? Então, assim, verdade. Ela está no mercado que cresce. Por exemplo, eu gosto muito da 20. Mas a 20 não só para brasileiros, tá? Mas ela está no Brasil. A 360 Digitec está na China. Então, me agrada mais, me sinto mais seguro estar no mercado chinês do que brasileiro, ainda que tenha os riscos também típicos do mercado chinês, um país muito mais totalitário que o nosso, né? Era esse ponto que eu queria comparar exatamente, Exato. A questão da China com o Brasil. Exato. Assim como a gente pode fazer uma comparação de Argentina com o Brasil, né? A IRSA está num país que passou por perto da gente. A gente perto da Argentina é um mar de almirante, né? A Argentina entra numa crise para sair de uma crise para entrar em outra, né? E tem um valor muito descontado, tá? Eu acho que a IRSA é um excelente negócio. Não estou dizendo que é um mau negócio. Entre elas, eu prefiro as outras 3, mas ela está muito descontada. Eu comprei isso há um pouco mais de um ano atrás e ela tem 70%, 80% de valorização, mais os dividendos que provavelmente fazem que ela dobre de valor. Mas hoje eu não estaria comprando isso. A gente vê aqui, né, o crescimento
a 360 Digitec e a 20 tem um crescimento expressivo, né, que de mais de 20% ambas. Eu gosto bastante dessas duas. Eu acho que quem comprar hoje, tanto a 360 Digitec como a 20, no futuro vai ter um dividendo bem robusto e eu apostaria nelas. Se você procura um dividendo para hoje, eu sugeriria assistir a Kimbell no próximo episódio. Eu gosto muito da Torm, tem outras boas pagadoras de dividendos. Eu acho que a IRSA é uma boa opção, mas eu acho que ela já esticou um pouco em relação ao preço que eu adquiri, por exemplo, que ela era bastante tentadora, tinha um PVP da ordem de 0,25. Por outro lado, assim, a possibilidade da economia argentina dar uma deslanchada, né? A bolsa argentina é a que mais cresceu, né? A gente comentou isso no episódio passado ou retrasado. E a IRSA pode surfar isso. Eu acho que também é uma aposta interessante. Bom, Arthur, vamos agora falar sobre a nossa carteira de ações do Stock Analysis. A gente começou ela quando mesmo? Final de abril, André. Vamos lá, está aqui na tela? Vamos lá. Exato. Então, hoje a gente está com uma valorização na carteira de ação de 12%, Microsoft subindo 6%, Nvidia teve um recuo bom, né? Ela subiu, disparou, daí teve um recuo, está com uma valorização ainda assim muito expressiva, 17%. Torm também com 17% de valorização, e 20, que a gente comprou aí recentemente, está nos 0 a 0. A gente perdeu 2 centavos. Então, essa carteira ela vem performando bem, a gente está gostando da performance. Além disso, a gente tem 22% no ETF no exterior. A ideia é diminuir um pouco, tá? Eu acho confortável ficar em torno dos 15% para uma reserva. Então, provavelmente esse aporte agora que a gente vai ter virando o mês, a gente deve destinar menos para renda fixa. É isso aí. Muito bom, cara. Acho que estamos com uma média muito boa, né? Tá desempenhando muito bem. A gente tem menos de 3 meses de carteira, investindo $1.000 por mês, né? Então foi $1.000 em abril, $1.000 em maio, $1.000 em junho. E o resultado total hoje é de 18 mil, pouco mais de 18 mil reais. E o Stock Analysis vai ficando por aqui. E para a semana que vem, o que temos, Arthur? Semana que vem a gente vai falar da Kimbell Royalty Partners. É uma empresa bastante interessante. Eu vou explicar até como a gente chegou nela, né? O André sugeriu, falou, vamos fazer alguma coisa da área de petróleo. E eu abri o Status Invest, coloquei lá petroleiras, coloquei alguns filtros, dividendos, etc e tal. E achei uma empresa pagando 14%. Falei, pô, vamos ver o que é Kimbell. Daí fui lá ver o que é uma empresa que não é exatamente uma petroleira, ela não extrai o petróleo, ela não tem plataformas de petróleo, mas ela trabalha com os royalties do petróleo. Arthur, como é que funciona esse negócio de ganhar dinheiro com royalties de petróleo? André, dia 12 eu explico exatamente como a Kimbell ganha dinheiro e por que é uma opção bastante interessante para você ter lá na carteira. Sei. Essa sua tática de segurar a audiência. Estaremos juntos então no dia 12 falando dela. Muito bem, e não esqueça de comentar o que você achou do episódio de hoje, assim como comentar se você tem algum investimento no exterior. E se você tiver alguma sugestão de algum ativo para a gente analisar, mande para a gente. Um grande abraço, até o próximo programa, até lá. Grande beijo, até dia 12.